Olá, senhoras, olá, senhores. Tudo pizza? Tudo bem? Então, estamos aí de novo. Você já sabe, eu sou o Dimas Vilaça. Então, hoje nós vamos complementar gás, vamos ver a parte de reciclagem e depois vamos para equilíbrio e deslocamento. Muito bem. Os meninos estão colocando aí para você, na sua telinha, né? O exercício que eu peguei aqui da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o exercício padrão, né? Para aplicar a famosa equação geral dos gases perfeitos. Você vai se lembrar, eu tenho certeza, que nós temos as equações básicas ali. Você viu a lei isobárica, a lei isocórica, né? e a isotérmica. E depois nós juntamos os três gráficos. E chegamos no P1, V1 sobre T1. É o exercício que nós vamos ver aqui agora. Ó. Nesse exercício, deixa eu dar uma calibradinha na minha caneta, para a gente trabalhar tranquilo. Né? Então vamos começar com uma corzinha bonitinha. Ele fala assim, ó, lendo aí, vamos ler juntos. Um gás perfeito, quando ele diz que o gás é perfeito, ele está dizendo que esse gás segue a equação dos gases perfeitos. Qual é a equação dos gases perfeitos? Você se lembra, eu tenho certeza? É P1, ó, pressão inicial, pode colocar aí, ó, P1 vezes V1, volume inicial, sobre a temperatura absoluta inicial, TI, é igual. Para o mesmo gás, se você mexer em uma das variáveis, né, você vai ter a pressão final, ó, PF ou P2, que multiplica o volume final, ó, sobre a temperatura final. Né? Os meninos brincam e falam PVT, Povotói, então isso não tem necessidade, é muito fácil de calcular. Então observe que no problema, eu sempre aconselho os meninos, quando estão trabalhando com esse tipo de problema, tu tem a equação que vai aplicar, ela é imediata, leia o problema. Ele diz, um gás é mantido, um gás perfeito, então segue essa equação, mantido num cilindro fechado. Olha só, por um pistão. Em um estado A, as variáveis são. Então ele está dizendo que nesse gás nós vamos ter a pressão inicial, ó, o P1, então pressão inicial igual 2 atm, 2 atmosferas. Ele pode dar em centímetro de Hg, milímetro, é só você fazer a conversão. Um atm, 760 milímetros de Hg. Nós fizemos um problema semelhante. Ou 76 centímetros. Né? Então aqui ele deu em atm para ficar mais fácil de você utilizar os dados que ele te fornece aí. Então tu tem a pressão inicial, você tem o volume inicial, ó, volume inicial, VI, igual a 0,9 litros, 0,90 litros, 0,9 litros, tranquilo. E dá também a temperatura inicial. Observe que a temperatura absoluta, ele não deu, ele deu a temperatura Celsius, que não pode ser usada, mas você se lembra, eu já te disse que toda vez que ele der, você faz temperatura na Kelvin é igual a temperatura na centígrada Celsius, mais 273, ó. Então, como ele deu 27, a gente já converte. 27 mais 273 deu 300 Kelvin. Ó, não põe grau Kelvin, isso é uma prova dissertativa. Kelvin não é grau. A outra escala é chamada de graduada, centígrada, porque a zero, uma atm a zero, a água passa de sólido para líquido, ou de líquido para sólido. E a 100, uma atm, a água passa de líquido para vapor, ou de vapor para líquido. Né? Então, já está tranquilo. E ele agora, ele vai nos dar o outro estado do gás, as outras variáveis. Vamos ver o que ele vai fornecer para nós. Então, nós temos agora, ele fala em outro estado B, quer dizer, no estado final, depois que aconteceram as mudanças, está dentro do cilindro, tem um pistão ali, tá? A temperatura é de 127. Então, você já tem, ó, que a T2, ó, temperatura final, é igual. Ele fala que é 127 na escala Celsius. Então, você já sabe que é 127, ó, Tzinho mais 273, ó. Isso vai te dar temperatura final de 400 Kelvin. Não fala grau, tá? E a pressão é de 1,5 atm. Então, nota que a pressão diminuiu, né? Se essa pressão diminuiu, você já sabe disso. A tendência aí é que esse volume vai expandir, fica ligado. Então, a temperatura agora foi 400, aumentou a temperatura,
Se aumentou a temperatura, a tendência é que o volume aumente. Agora, se a pressão aumenta, a tendência é que o volume diminui. Isso é que é o curioso. Então, ele diz que nós temos uma pressão final, ó, de 1,5. Então, a pressão final igual a 1,5 atm. Tá. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa equação e preparar para cálculo. Ó. O que eu preciso? Eu preciso do volume final, ó, que é o que ele cobra. Então, eu já acerto esse volume. Faz assim, ó, isola o volume final aqui, ó. Então, fica, ó, P1, V1, ou PI, VI, ó, sobre T1 ou TI, o V vai ficar de lá. Joga esse P para o outro membro, ó. O P está multiplicando, passa ele dividindo, ó. Então, que multiplica a pressão final. Esse TF estava dividindo, passa ele multiplicando aqui, ó. Então, TF. Então, isto é igual ao volume final. Observe que eu simplesmente isolei o volume final. Então, ficou P1, V1, TF, ou P1, V1, T2, sobre T1, ou TI, vezes PF. Substitui os valores, ó, os dados numéricos, e nós chegamos lá. O que nós vamos ter agora? Nós vamos ter, então, a pressão inicial. A pressão inicial era 2, ó, 2 atm, que multiplica o volume inicial, que é a pressão inicial. O volume inicial, que é 0,9, ou 0,90, põe 0,9, vai, que multiplica a temperatura final. Temperatura final nós temos aqui. A temperatura final para nós agora é igual a 1,5, né? É isso mesmo? Temperatura, vamos lá? Temperatura final. Então, temperatura final igual a 400, né? Aqui, ó. Temperatura final igual a 400. Isto. Fica ligado, né? Tu vê que às vezes a gente troca os dados de bobeira. Sobre a temperatura inicial nós temos aqui é 300, ó. 300 vezes a pressão final. A pressão final que é 1,5. Fazendo os cálculos, isso aí vai te dar 2 vezes 0,9 é 1,8. Ó, então, 1,8 que multiplica 400, né? 1,8 vezes 400, ó, então, volume final, concluindo, volume final igual 1,8 vezes 400 dividido por 300 vezes 1,5, que vai dar 450, ó. Você fazendo os cálculos, vai dar exatamente, então, vamos lá, vai dar exatamente, deixa eu apagar aqui e botar um igual para nós, ó, vai dar exatamente 1,6. 1,6 o quê? Ó, pergunta dele, litros. Então, nós marcamos a letra C, sem sombra de dúvida, né? Eu não sei como é que você faz esses cálculos, mas eu acho que esse é o caminho mais fácil. Isolar a variável que você precisa para depois atacar o cálculo numérico. Tranquilo, meninos? Meninas? Normal? Tá. Bom, aqui a gente vai falar um pouco de reciclagem, tá? Tá muito em moda, né? E você sabe disso, que a reciclagem é o caminho. Hoje a gente calcula que nós estamos gastando para repor aquilo que a gente retira da terra em um ano, a gente já está gastando 1 ano e meio. Tu pode pensar, não pode, né, Dimas? Se fosse assim, já estava faltando. Não é que ainda tem um estoque, ainda tem uma gordura. Então, é muito caro, por exemplo, tirar um minério de alumínio. Você viu nas questões lá de eletrólise, pegar o L2O3, usar uma grande quantidade de energia para separar o alumínio. Você gasta muita energia elétrica. Eu conheci em São Paulo, no interior, uma empresa que trabalhava com isso, só com alumínio. Eles tinham a própria usina, porque eles têm que produzir a corrente alternada, olha que interessante, convertê-la em corrente contínua, né? Porque para fazer eletrólise eu preciso de polos fixos, então tem que ter um conversor de corrente alternada para fixa, tem muito resíduo e, enfim, o trabalho e o custo é muito alto. O Brasil hoje, se te perguntarem, é um dos países que em relação ao alumínio, né, que é um metal bastante complicado. Tu vê, por exemplo, no Nordeste, a vegetação tem aquele caule retorcido, seco, porque tem muito alumínio. O alumínio na crosta é o metal que aparece em maior percentagem.
Mas o alumínio é plenamente reciclável. Então o Brasil hoje tem, não é o ideal, mas está entre os maiores recicladores de alumínio do mundo. As latinhas, e isso você tem que ter em mente também, numa prova dessa, que além disso você gera postos de trabalho para esse pessoal, deviam ser mais valorizados, esses que pegam as latinhas, selecionam, ajuda aí, né? É só você, eu tenho feito isso bastante, em casa você separar o lixo, pelo menos o básico, né? Comida lá, aquela parte orgânica num lugar, vidro em outro, metal em outro, não é tão difícil assim. Porque o vidro também pode ser reciclado, o vidro é dióxido de silício, o alumínio pode ser reciclado, plástico. Há plásticos que levam quase 500 anos para serem decompostos, mas esse plástico pode ser usado, os PETs de garrafas, polietileno, poliestireno, PVC, PVA, esses plásticos todos podem ter outro emprego, né? E isso é uma ideia. Então eu escolhi uma questão que fala exatamente sobre isso, porque a abordagem dele deve ser uma abordagem por esse caminho, uma abordagem da reciclagem, tendo como fundo o lado social, onde você vai conseguir gerar postos de trabalho, mas também não esquecendo de poupar a terra. Né? O que nós temos de metal aí que pode ser reciclado, diminuiria bastante a necessidade de extrair o petróleo, contaminar o solo. Veja o acidente recente aí naquela empresa lá em Minas Gerais, né? Era uma mineradora, essas mineradoras são muito poluentes. Então, quanto menos extrair, mais a preservação. E hoje, o custo da reciclagem, ele é bastante competitivo em relação, mas vantajoso, inclusive, né? Além de, como eu diria, gerar menos subprodutos. Então, vamos ver o problema. Eu escolhi a dedo esse aí para nós. Ó. Então, nesse exercício que eu observei, eu peguei um exercício assim, ó. Você pode ver, ó, olha aí. Ele fala, os meninos estão te mostrando, é um para marcar falso e verdadeiro, tá? Então fica bem ligadinho, que nós vamos analisar uma por uma. Na primeira ele fala, analise. Por que eu optei por essa questão? Porque ela vai dar para a gente discutir vários itens. Ó. Analise as alternativas sobre aspectos relacionados ao lixo e marque verdadeiro para as verdadeiras, claro, e F para as falsas. O lixo é caracterizado como tudo aquilo que não tem mais utilidade. Pois é, não tem mais utilidade aparente, né? Olha aí, olha só. Então, isso é uma visão já superada e não apresenta nenhum valor para o homem, e, consequentemente, é jogado fora. Agora, tu vê, na verdade, o conceito é verdadeiro, mas ele é totalmente errado. Eu podia ter te levado uma falsa interpretação. O que ele diz aqui é verdade. O lixo é caracterizado, olha aqui. O povo, as pessoas do mundo inteiro caracterizam aquilo que é lixo. Tá? O que é lixo? Aquilo que não tem mais utilidade, eu não estou usando mais. Embora possa ter utilidade para outra pessoa, não tem para mim. E não apresenta nenhum valor para o homem. Pois é, não apresenta para aquele homem, mas para outros vai apresentar. Então o que ele diz é verdade. Lamentavelmente, essa é a visão que se tem do lixo. Então a primeira para nós é verdadeira. É verdadeira. Cuidado, tá? A segunda, a B. A destinação inadequada do lixo, olha aqui, inadequada do lixo, pode desencadear vários problemas socioambientais, sim. Como, por exemplo, poluição do solo, claro, essa é uma das mais graves. Pilha jogada no solo, nunca se faz isso. Pilha, você vai pegar pilhas, baterias, levar para quem te vendeu. Ele é obrigado a dar uma destinação para aquilo. Ali dentro você tem metais altamente pesados que podem contaminar todo o solo. Entupimento de bueiro. Ah, mas é só um cigarrinho que eu estou julgando, professor, é só um papelzinho de bombom. Tá, se você multiplicar pelo número de habitantes da sua cidade, você vai ver o estrago que está fazendo. E poluição visual, né? Os lixões, esse tipo de coisa, além de mau cheiro, além de contaminação, perigo de doenças verdadeiras, sem sombra de dúvida. Ó, vamos para a terceira assertiva do nosso amigo. A produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente, visto que em todas as cidades brasileiras ocorrem, não é tão... Você está ficando louco. Como não? É muito prejudicial. Visto que em todas as... O quê? Em todas as cidades brasileiras ocorrem a coleta e o tratamento. A coleta em algumas. Tratamento é raro você ver tratamento de lixo. Duplamente falso. Tratamento adequado ao material, falso. Não tem nem o que ser discutido. Né?
Hoje é que se começa a ter estações de tratamento aí, de lixo. Cuidado com isso aqui nós estamos falando mais de um lixo de casa, doméstico. Mas não se esqueça que também o que agrava muito isso aqui é esgoto não tratado jogado em rios, que poderiam ser também encarados no aspecto lixo, não está sendo usado. Tá? Cuidado com isso, resíduos orgânicos, ele não cita aqui, mas também. Mas falsa assertiva dele. É uma minoria as cidades brasileiras que têm um tratamento adequado de lixo. Vamos ver mais uma. Na outra alternativa, na D, o lixo urbano recebe classificação de acordo com sua fonte geradora e composição do material, havendo a necessidade de tratamento específico para cada tipo. Nós acabamos de falar. Então, a classificação é em função da fonte geradora. De onde vem esse lixo? De uma residência? De uma indústria? Que tipo de indústria? Uma indústria química? Uma indústria biológica? Tá? Então, você tem que ter cuidado alguns desses. Além de tudo, ali da poluição, há o problema mais grave ainda da contaminação, comprometendo os níveis de saúde. Aqui onde eu moro, recentemente, as praias, metade das praias ficou contaminada porque desviaram o curso de um pequeno rio, jogando diretamente na praia. Esgoto, contaminantes industriais, tá? Teve epidemias. Doenças de pele, doenças pulmonares e outras coisas. Existem alguns resíduos que são, inclusive, mutagênicos. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, sim, recebe a classificação com a fonte geradora. É um lixo doméstico, é um lixo orgânico, é um lixo não metálico, tá? E a composição, né? O que tem nesse lixo aí? Tem metal? Que tipo de metal? Tá? Não, esse lixo é apenas resto de comida. Ele poderia, ao invés de ser ensacado e jogado lá para recolher, você podia fazer uma compostagem, botar dentro de um vaso, usar para plantar alguns vegetais em casa, enfim, verdadeira assertiva dele, verdadeira, sem sombra de dúvida, tranquilo. Tá. E nós temos mais uma, né? A outra que nós temos, a letra E, a população não deve se preocupar em reduzir a produção de lixo. Como não? A população não deve se preocupar. Claro que sim. Eu hoje participo de campanhas com as pessoas, com os amigos. Na minha casa, nós conseguimos reduzir, eu calculo que em 60% a 70% do lixo produzido. Eu vi antes, pela quantidade de sacolinhas de plástico que se botava no lixo, que já é o outro contaminante, o plástico. Tá? Então a gente consegue hoje reduzir bastante, reaproveitar bastante, jogar menos resíduo fora, separar uma garrafa, um copo quebrado de um pedaço de metal. Tá? Quando tem isso, deixar claro que aquilo lá pode cortar, pode machucar. Então, a assertiva dele, a população não deve se comprometer. Claro que deve. Nós produzimos muito lixo, tá? Pois todo esse material é reciclado. Não, não é todo esse material reciclado. Parte dele é reciclado, mas deveria ser todo. Fato que fortalece a economia local. Isso é verdade. Quando recicla, fortalece a economia local. Mas não é todo o lixo que é reciclado. Eu não sei exatamente o percentual, mas não é muito alto, não. Então, marcamos também como falso. Tá? Uma questão que interessante, deu para revisar bem direitinho. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Muito bom, meninos. A gente vai dar mais uma parada, né? Tranquilo? Beijo grande, fiquem com Deus, namastê, e a gente se vê, né? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Beijão.